Jeremias 29, verso 11. Diz assim: Deus dizendo, dentro de uma carta aos cativos, aos que estavam enfrentando adversidades naquele momento ali, Deus diz para aquele povo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus mostra para nós, Deus apresenta para nós planos que Ele tem para com a humanidade, para com os teus, para com os seus chamados, para com os seus escolhidos. E Ele diz o seguinte ao profeta: olha, não importa onde você está, como você está, eu digo para você, eu tenho planos. E que planos são esses? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Mas como prosperar? Se a realidade diante de nós são as dificuldades, são as crises, é o cárcere, é a prisão, e as limitações. E Deus ainda diz: olha, eu tenho planos de não lhes causar nenhum dano. O mundo vai lhes causar dano, pessoas vão lhe causar danos, mas eu não tenho intenção, Deus não tenho intenção de causar, de dar a vocês, propor a vocês planos que lhe venham lhes causar dano. Pelo contrário, eu tenho a vocês planos de dar-lhe, conceder-lhes vocês esperança. Nós temos esperança. Eu espero que eu tenho essa viva e rica esperança que dias melhores nos serão apresentados. Você crê nisso? Diga amém. Só que Deus ainda fala: olha, eu tenho planos, ainda não no dia de hoje, no presente, mas eu tenho plano para vocês no futuro. Ninguém conhece o nosso futuro senão Deus. Ninguém é capaz de nos apresentar o futuro senão Deus. E todos nós sonhamos, amados. Quem que nunca teve um sonho? Desde a tenra idade nós sonhamos, nós desejamos, nós fazemos planos. Às vezes são sonhos dos mais simples aos mais complexos, aos mais mirabolantes, aos mais difíceis de se tornar realidade. Eu mesmo, quando era pequeno, eu falava que queria ser médico, mas o Senhor me chamou para cuidar de almas. Quantos amigos tiveram sonhos, alcançaram esse sonho? Alguns sonharam, deixaram de sonhar. Alguns sonharam e Deus apresentou outros planos, porque na verdade quem conhece o nosso futuro é Deus. É só você perguntar a uma criança o que ela quer ser quando crescer. A gente vai ouvir de várias opiniões e desejos. Quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e tudo mais e tal. E é claro que no trânsito da vida, no crescimento, algumas coisas mudam de foco. Sabe, amados? Edward Stielbix, um belga, teólogo, professor e escritor, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Eu já sonhei, eu dizia que eu sonhava sozinho, mas eu não estava sonhando sozinho.
Eu tinha alguém pelo qual eu compartilhava os meus sonhos. E esse alguém era Deus. Ninguém pode dizer, não, eu sonho sozinho, sem se esquecer que você tem um Pai celestial, que conhece o íntimo do seu coração e do seu entendimento. Sabe, queridos, precisamos aprender a sonhar, mas não somente isso, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Diga assim, eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Então, quando você sonha com Deus, você já não sonha sozinho, porque um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Ele não vai passar disso. Mas um sonho sonhado junto com outro pode tornar-se realidade. Pós-casamento, quantos sonhos sonhados juntos com a minha esposa, quantos sonhos realizados. E aí quando você casa, não é mais 2, é 3, né? É o cordão de 3 dobras. Aí que é realmente o sonho se torna realidade e mais eficaz que nunca. Sabe, amados? E eu digo para vocês, presta atenção no que eu vou dizer para vocês nesse momento. Se você, como conhecedor da palavra de Deus, como servo de Deus que você diz que é, preste atenção. Se você sonha apenas os seus sonhos, se você tem dentro de ti apenas desejos próprios, pessoais, eu quero dizer para você que você é uma pessoa extremamente egoísta e miserável. A pessoa que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, que sonha sozinha, não sonha com Deus, não sonha os sonhos de Deus, ele se torna um egoísta, pobre, miserável, nu. E espere, amados, que é muito possível, muito provável, que os seus sonhos serão frustrados, e você não vai alcançar os desejos do seu coração. Sabe, queridos, nós, como cristãos, não temos o direito de sonharmos sozinhos. Nós temos que sonhar primeiramente para que você venha experimentar a realização dos seus sonhos, do seu desejo. Você precisa primeiro sonhar os sonhos de Deus. Pastor, quais são os sonhos de Deus? Porque eu quero que os meus sonhos sejam realizados. Então você precisa sonhar os sonhos de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 17 ao verso 21, quando Jesus está instruindo ali Nicodemos, ele diz algo que vem do coração do Pai acerca do sonho de Deus, do desejo dele, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você está começando a entender qual que é o sonho de Deus? Quem que está dentro do cerne da vontade, dos desejos, dos sonhos de Deus?
Para fechar, eu vou mostrar para você qual que é o desejo, o sonho de Deus. Abra sua Bíblia, ou então preste atenção, nós vamos projetar aqui 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 5. Pastor, qual que é o desejo de Deus? Qual que é o desejo de Deus? Qual que é o sonho de Deus? Qual que é a vontade do Pai? Paulo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pastor, então o sonho de Deus, o desejo de Deus é ver a humanidade salva? Sim. Pastor, então eu tenho que sonhar isso com Deus? Sonhar os sonhos de Deus significa eu contribuir para que a vontade de Deus seja realizada nessa terra? Sim. Pastor, sonhar os sonhos de Deus é ganhar almas para Jesus? Sim. Nossa, pastor, se eu soubesse, eu já tinha sonhado há muito tempo para que os meus sonhos pudessem ser realizados. É inadmissível, amados, inadmissível alguém que se diz cristão não sonhar os sonhos de Deus. Está aqui o resultado, a resposta da frustração, da derrota, da insignificância, da falta de resultados em meio aos projetos pessoais. Enquanto você não aprender a sonhar primeiro os sonhos de Deus, esses aqui, sonhar os desejos de Deus, porque nós somos instrumentos para que o desejo de Deus seja realizado na face dessa terra, nada vai acontecer na sua vida. Às vezes pode acontecer por acaso, por um infortúnio, mas aquilo que Deus tem para nós como alimento melhor dessa terra, nós passaremos sem experimentar. Pastor, é isso. Quero dizer para vocês, amados, os nossos sonhos pessoais devem estar na ponta da língua e bem definido dentro de nós. O que eu quero? Quando perguntamos para as pessoas qual é o seu sonho, algumas param para pensar. Isso mostra que ainda precisam aprender a sonhar. Se me perguntarem hoje, pastor, hoje, momento, data de hoje, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje está na ponta da minha língua. Continuar sonhando os sonhos de Deus. Não quero mais nada. Agrada-te do Senhor. Busque ao Senhor. Sonhe com o Senhor. E Ele vai realizar os desejos do seu coração. Você pode dizer amém por isso? Se você não estiver sonhando os sonhos de Deus, você de adolescente até a idade mais avançada, você vai simplesmente passar por essa terra. Pastor, o que o senhor quer hoje? Você quer bênção material? Não, não quero. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero fazer com que o desejo do coração do Pai seja realizado através de mim e a partir de mim. Como a pastora bem disse aqui, ela estava dizendo, nesse momento único da nossa vida, que nós já vivemos até hoje, que o mundo já experimentou, nunca, desde a criação da humanidade, que temos conhecimento, uma situação, um inimigo invisível parou todo o mundo. Isso nunca aconteceu, amados.
Existe uma pedagogia de Deus para tudo que está acontecendo. Olhe para mim. Se você não começar imediatamente sonhar os sonhos de Deus, você não vai conseguir passar por esses momentos difíceis. Essa crise pode até passar por uma situação adversa, alguma coisa vai acontecer, ela pode passar, mas você vai permanecer com os conflitos e as dificuldades. Não adianta você fazer de conta que não é comigo, isso é com o pastor, é com os obreiros. Não, Deus vai cobrar de mim e de cada um de vocês. E vai começar de hoje. Porque a partir de agora vocês já não são ingênuos quanto a isso. A instrução foi dada, falada aqui através da palavra de Deus para cada um de vocês. Segure, irmão. Arrocha o cinto. A gente está só começando, sabe? Uma pessoa que não sonha mais está na fila da sepultura, já morreu. Temos que aprender a ter sonhos bem definidos, bem direcionados. Tem sonhos que precisamos conquistar imediatamente, porém outros precisaremos de mais tempo, mas nós conquistaremos todos os nossos sonhos. Domingo passado eu preguei sobre contentamento aqui na igreja. De você estar contente, satisfeito com aquilo que Deus já fez para você. Eu falo, irmãos, eu não quero mais nada na minha vida. Nada. Não quero mais nada. Eu quero a intimidade. Eu quero a comunhão. Eu quero a sensibilidade do Espírito Santo. Eu quero a clareza do que está acontecendo. Eu quero o entendimento acerca de tudo que está se passando. Senhor, mostra para mim. Não deixa a sua igreja negligente como está negligente. Desperta a tua igreja, Pai. Porque o Senhor está voltando. E muitos vão ficar. Nossos sonhos precisam desafiar a nossa fé. Eu tenho falado muito de fé aqui nesta igreja. Temos um Pai que é grande, que pensa grande, então pensaremos grande também. Precisamos ter fé, isto é, acreditar que em nossos sonhos. Porque se eu me posiciono para sonhar os sonhos de Deus, eu não preciso me preocupar com o futuro, porque como Deus disse na palavra ao profeta Jeremias, eu tenho para vocês planos de paz, não planos que venham fazer vocês sofrer, mas eu tenho planos de esperança para cada um de vocês, eu tenho um futuro. Não importa como você está hoje, a situação que você está passando, a dificuldade de Deus tem um futuro. E um pai que ama o teu filho, ele jamais deixa ele desamparado. Jamais deixa lhe faltar o pão na mesa, dia a dia. Agora, se você não está sonhando os sonhos de Deus, a pedagogia de Deus vai chegar em você, e nem que você tenha que aplicar um castigo, Deus vai fazer, porque eu aplicava castigo nos meus filhos, porque eu amava, eu queria ensinar. E quando havia resistência de aprendizado, castigo. Isso é o papel de um pai. Sabe, amados? Gênesis 12, verso 1 ao verso 13, diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de teu pai, larga seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti.
Sabe, queridos, você que gosta de estar atento às questões históricas, geográficas, as questões de conhecimento geral, você vai perceber como Deus sempre cumpre as suas bênçãos até hoje em relação às nações que abençoam Israel, que são aliadas de Israel. São nações abençoadas. Mas todos aqueles, quando você pega o mapa do Oriente Médio, você vai ver o tamanhozinho da nação de Israel em relação aos outros países do Oriente Médio. E você vai ver que aquele grãozinho de feijão em meio àquele mapa enorme é a nação que tem uma das ciências mais desenvolvidas do mundo. É a nação que tem as maiores tecnologias do mundo. É uma das maiores potências bélicas do mundo. É uma das maiores economias do mundo. E todas as nações que vão contra Israel, desde esta promessa, experimentam bancarrota, guerra, peste, fome. Quando Deus tem uma promessa para alguém, irmão, quando Deus tem promessa para Israel, para a sua nação, quando Deus tem uma promessa para a sua igreja, e nós nos posicionamos como tal, como igreja que sonha os sonhos de Deus, irmão, pode acontecer o que for, você não vai ser deixado de lado, você vai ser resguardado. Sabe, amados, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Deus estava ensinando Abraão a sonhar, e a primeira grande lição é crer nos seus sonhos. Você crê nos seus sonhos? Você crê? Você consegue ter fé tamanha de acreditar que você vai conquistar aquilo que está no seu coração, o desejo do seu coração? Então você precisa tomar posse de cada um dos teus sonhos pela fé. Se não haver um desenvolvimento, um crescer da fé na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Porque são coisas ligadas umas às outras, é uma corrente, amados. E muitos passam desta vida sem entender isso, sem experimentar, e enfrentam inúmeras frustrações. Em segundo lugar, os nossos sonhos nos dão força para vencer. Quem não sonha não vive. Sabe, amados? Gênesis 37, capítulo 37, do verso 3 ao 5, fala de um jovem chamado José. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez para ele uma túnica longa, e vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. Inveja de José. Olha o verso 5. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Olha aqui para mim, amados. Tudo o que você tem como sonho, eu quero deixar com você aqui uma regrazinha, um princípiozinho. Tudo que você tem como sonho, como desejo do seu coração, inicialmente, não conte para ninguém. Pastor, para ninguém? Ninguém. Conte para Deus. Conte primeiramente para Deus, porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir os seus sonhos. Por quantas vezes eu tive sonhos na minha vida, e esses sonhos foram furtados por causa da inveja. Se você tem um sonho
conte para Deus. Você que é casado, se você tem um sonho, conte para sua esposa. Mas esposa, não conte para ninguém. Esposa, se você tem um sonho, conte para o seu marido. Mas marido, não conte para ninguém. Deixe a coisa acontecer para depois você contar. Vai ter alguém, na verdade vai ter muitas pessoas que vão querer roubar os teus sonhos. E a primeira delas é Satanás, que está ao seu derredor ouvindo tudo o que está acontecendo. Mas ele fica ineficiente nas suas ações. Por quê? Porque ao seu redor estão os anjos do Senhor para te guardar e cumprir e perpetuar os sonhos de Deus na sua vida, os planos de Deus na sua vida. José era apelidado de sonhador, mas ele não se importava, ele acreditava nos seus sonhos. O sonhador José é um grande exemplo de alguém que acreditou nos seus sonhos e por isso viu cada um deles realizar. José sonhou primeiramente os sonhos de Deus naquela época. O primeiro sonho de José, antes de qualquer coisa, era de agradar a Deus, porque tudo que José fazia, a maneira que ele se vestia, a maneira que ele se portava, a maneira que ele adorava, a maneira que ele tratava os seus pais, a maneira que ele tratava os seus irmãos, mesmo ali na ingenuidade, querendo servir, ele era servo. Ele primeiro servia a Deus, porque aí depois, esse cara chegou longe demais, irmãos. Mas não foi fácil não. Sabe, amados, José teve força para vencer a falta de apoio da família, perseguição dos irmãos, as injustiças. Ele foi preso sem culpa nenhuma, mas ele continuou fiel a Deus. José, depois de 13 anos aproximadamente que ele teve esses sonhos, eles começaram a tornar-se realidade na sua vida. José teve condições desfavoráveis, separado da família, escravo, presidiário, estrangeiro, uma terra estranha, uma terra pagã. Mas Deus tira aquele homem lá do fundo de um poço e coloca ele governador da maior potência da época, chamado Egito. Ele comandava tudo. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Porque este homem, este jovem, sonhou os sonhos de Deus, talvez até de maneira involuntária, mas ele sonhou os sonhos de Deus. Sabe, queridos, os sonhos que vêm de Deus dão sentido à nossa existência. Ninguém quer viver uma vida aqui só de derrota, irmão, pelo amor de Deus. Deus não nos criou para isso. Por que é que nós temos tanto medo, pavor da morte? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para sermos imortais na nossa existência, mas fatalmente o fim desta vida vai chegar para cada um de nós. Mas tem uma vida pós essa existência para ser vivida. Sabe, queridos, Deus tem planos de nos fazer prosperar. Os planos de Deus são incapazes, o diabo não. O diabo faz tudo para lhe causar dano, para te causar prejuízo. Mas os planos de Deus não nos causam nenhum dano. Pastor, mas é por que eu estou passando tudo isso? Você tem quanto tempo que você está sonhando o sonho de Deus, ou você sonha só os seus sonhos? Deus tem prazer em tornar os nossos sonhos realidade. Mas nós temos que sonhar os sonhos de Deus, amados. Sabe? Fomos criados para cumprir um propósito. Nossa existência nessa terra só tem um sentido pleno quando primeiro vivemos os sonhos que Deus planejou para cada um de nós. Quando Deus nos dá um sonho, na verdade, Ele está nos entregando
uma missão. A primeira coisa que os sonhos de Deus nos aponta, presta atenção, a primeira coisa que o sonho de Deus aponta para cada um de nós é uma missão, que deve ser cumprido com muita garra, esforço e dedicação. E essa missão está em servir a Deus, em buscá-lo em primeiro lugar, em amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a mim mesmo. A missão de Deus é fazer com que as pessoas tomem conhecimento desta verdade, porque esta verdade liberta. Agora, se eu sonho só os meus sonhos, eu não sonho o primeiro sonho de Deus. Talvez você pode pensar, meu Deus, por que as minhas orações são tão ineficazes? Parece que Deus está tão distante, não me ouve. Comece a sonhar os sonhos de Deus, para você ver as coisas mudarem na sua vida. Irmãos, eu amo tanto Jesus, eu seria capaz de qualquer coisa para sonhar os sonhos de Deus. Jim Elliot, um missionário americano, fala assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Não, o meu emprego, não, o meu dinheiro, não, a minha casa, não, o meu carro, o meu curso, o meu PhD, o meu mestrado. Não, as minhas reservas, as minhas aplicações na bolsa de valores, os meus dólares estão super valorizados. Você não pode partir daqui e levar isso, irmãos. Isso não tem valor. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter, mas para ganhar o que não pode perder. O que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Alma me dá vida. Dentro da alma tem um espaçozinho que está lá o Espírito que comunica com Deus. Vai voltar para Ele. Só tem 2 caminhos para minha alma ir como futuro. Muitos homens tiveram suas vidas mudadas a partir de um sonho. Saulo era um soldado graduado, era mestre, era religioso, já devia ter uns 30 anos quando Deus lhe chamou e entregou um grande sonho para ele. Eu quero já caminhar para aqui para o encerramento, dizendo para vocês o seguinte: o apóstolo Paulo, ali a caminho a Damasco, Atos capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, Saulo tem um encontro com Deus. A caminho de Damasco, estava indo ali para poder pegar, prender, perseguir os cristãos. E Deus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Deus, estava perseguindo a igreja. Não, mas a igreja é do Senhor. Você é do Senhor, você é a igreja. Você tem um dono. O autor da sua vida chama-se Jeová Jiré. Isso mudou completamente o rumo da vida daquele homem. Se tornou um apóstolo para os gentios. Paulo deu a sua vida por esse projeto, virou o seu grande motivo para viver. Paulo largou tudo, deixou tudo. Eu preguei aqui domingo passado o que ele passou, o que ele enfrentou por amor a Deus: chicoteado, naufrágio, perseguição, prisão, frio. Preguei isso domingo passado. Paulo abriu mão de toda a sua magistratura, abriu mão de todos os prazeres para viver os sonhos de Deus. Sabe onde Paulo está hoje vivo? Com Jesus. Recebendo cada um que chega lá. Eu quero chegar lá, quero conhecer esse homem, irmãos. Quero dar um abraço nesse homem. Falar: cara, tu era fera, hein? Que tanto livro que tu escreveu, moço. O que é aquilo? O maior compêndio da Bíblia aqui é de sua autoria. Sabe, amados? Sabe quando foi que Paulo,
Sabe quando foi que Paulo descobriu a sua verdadeira essência? Coloca aí, Tiago, Gálatas 2:20, por favor. Fui crucificado com Cristo. Ele estava vivo ainda, ele não tinha sido morto, ele estava vivo. Mas eu fui crucificado. Os meus desejos, as minhas vontades, as minhas inclinações carnais foram tudo crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, eu estou vivo aqui, eu, Anderson, pastor Anderson, estou vivo, coração batendo, mas não sou eu mais quem vive, eu não tenho mais direito de mim mesmo. Quem se torna direito de mim é Deus. Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo. Meu corpo está aqui, coração batendo, órgãos funcionais, mas é uma vida. Vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Diga assim comigo: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viva a sua vida como se você fosse Cristo. Te peguei, irmão. Tudo que você for fazer agora em termos de iniciativa, intenção, pensamento, planos, projetos, imagine se fosse Jesus, se faria exatamente o que você está querendo fazer. Peraí, se fosse Jesus, ele faria isso? Ele falaria isso? Se fosse Jesus, se fosse Jesus vivendo em mim e eu em Cristo, Jesus pensaria isso? Sabe, queridos, sonhadores não têm medo de morrer. Sonhadores que sonham os sonhos de Deus não têm medo de morrer nessa existência, porque existe uma vida. Nós vamos ser um dia chamados para o nosso lar. A nossa pátria não é essa, irmãos. Esse dia já chegou para muitos, eu almejo muito por esse dia. Eu quero começar a trabalhar com a igreja, talvez a partir de domingo que vem, estudos sobre a imortalidade, coletânea de ensaios e ensinos sobre a vida após essa existência. Editores Russell Shedd e Alan Parrott. Ai, irmãos, pensou? A gente lá no céu, sentado na beira do rio da vida, olhando lá, batendo papo com Noé, Paulo. Pensou, Fausto? Vem cá, Sansão, senta aqui, cara, que negócio é aquele, cara, que tu fez aqui? Quero saber tudo, irmãos. Vou ter milhares de milhões de anos para saber tudo. É óbvio que eu quero saber tudo. Saber tudo, irmão. Tudo que eu não... que a palavra aqui fala, peraí, vem cá, Jesus. Vem cá, Jesus. Que amor é esse, Jesus? Irmãos, nossos sonhos precisam apontar para o nosso futuro. Vamos olhar os grandes homens da Bíblia que sonharam coisas nobres com Deus. Homens que pensavam que não eram nada, insignificantes, rejeitados, desprovidos de toda capacidade, desprovidos de beleza, homens mirrados, homens sem aparência nenhuma. O próprio Jesus, diz o texto, que não possuía nenhuma o quê? Formosura, nenhuma formosura se encontrava nele. Jesus não é esse homem bonito que aparece Jesus aí, brancão, do olho azul, cabelão. Não, irmãos. A gente vai se surpreender com a aparência de Jesus. As pessoas podem dizer assim para você: não, você está sonhando isso. Você não é capaz de nada. Você não vai chegar em lugar nenhum. Pare de sonhar, seu besta. Você não é nada. Irmãos, eu cansei de ouvir isso de pessoas.
líderes eclesiásticos nobres, conhecidos, dizer assim, jamais você vai ter a capacidade de ser sequer um diácono. Você não vai passar disso. Me conte os seus sonhos e eu te direi o seu futuro. Se eu chegar em cada um de vocês aqui e falar, Mosley, me conta os seus sonhos, eu vou apontar na iluminação bíblica que eu tenho do Espírito Santo, onde está o seu futuro. Pastor Kleber, quais são os seus sonhos? Pastora Cláudia, quais são os seus sonhos? Eu sei que o maior sonho dela é ter encontrado eu na vida dela e me achou, né? Ela não quer mais nada na vida, tenho certeza. Não vou nem deixar ela falar. Diga-me os teus sonhos, que eu quero mostrar para você qual que vai ser o seu futuro com base bíblica. Irmãos, tem hora que a gente sai de gabinete e chora. Eu vou para casa chorar, irmãos, porque eu falo, meu Deus. Pessoa com 20, 30 anos de experiência de fé cristã até hoje não entendeu que tem que sonhar os teus sonhos. Então não vai aprender mais. Sabe, amados, se você não tem sonhos, você não terá futuro. Se os seus sonhos são pequenos, seu futuro será menor ainda. Sonhe grande. Sonhe grande. Se seus sonhos são regulares, seu futuro será mais ou menos. Se seus sonhos são grandes, eis aí um grande conquistador. Abraão creu e por isso viu. Abraão, vai lá fora e vê. Olha as estrelas do céu, tente contar. Esses serão das nações que eu te darei. Tente contar as estrelas, irmãos. Sabe, amados, tem gente, sabe por que só para a gente fechar aqui, tem gente que quer ver para crer, não tem assim? Muita gente assim, os Tomé, eu quero ver para quê? Para crer, sabe? Deus não obedece essa ordem. Se você está caminhando na sua vida com essa ordem, ver para crer, eu quero dizer para você que nada vai acontecer na sua vida, porque com Deus, o certo, o que Deus quer é o quê? É você crer para depois ver. É o exercício da fé, irmão. Pastor, eu não consigo ver solução nessa crise. Apenas creia. Pastor, eu sou um acidente nessa vida, nessa existência, eu não presto para nada. Todos nós temos um talento da parte de Deus, um dom da parte de Deus. Você só precisa descobrir isso em Deus. Eu quero encerrar essa palavra. Nós vamos assistir um vídeo aqui. Depois eu queria dar uma oportunidade para a irmã Vânia. Irmã Vânia, minha colega de trabalho, ela veio e eu pedi para ela poder vir. E ela vai ter a oportunidade de ministrar um hino. E depois depois desse vídeo nós vamos ouvi-la cantando. Depois nós vamos orar e nós vamos encerrar com uma adoração. Eu queria ficar aqui mais, irmão. Irmãos, eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Pai. Queira Deus, amados, que não aconteça o que está por acontecer em relação a mais restrições. Porque nós queremos continuar na casa do Pai. Nós temos que orar para que isso aconteça.